Shalom, shalom, boa tarde. 2 de Elul, 5.784, a contar da criação. 5 de setembro de 2024, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões, ensinamentos, aprendizados, para que nós possamos estar aí exercendo, né, a nossa livre escolha em servir a Hashem, né, em fazer a sua vontade. Estamos na Parashá Shofetim, que é a 48ª porção dentro do ciclo 5.784, e é a 5ª porção dentro do livro de Devarim, Deuteronômio. Nós temos nessa semana aí a 4ª porção do profeta Ishayahu, né, que está em Isaías capítulo 51, verso 12, e até o capítulo 52, verso 12, né? É a nossa 4ª porção, Nahamu Ami, consolai o meu povo, diz o Eterno. Ketivá de Hatmá Tová, que sejam escritos e selados para um ano bom, e o Metuká, e um ano bom e doce, né? Que nós possamos assim estar. Um dos costumes que os nossos mestres têm, né? Um costume dentro do Hassidismo, é que desde o dia 15 de Av já se faz uma saudação no meio judaico, Shana Tová Umetuká, que é exatamente, né, que sejam inscritos e selados para um ano novo bom e doce, né? Dentro desse prisma Ketivá de Hatmá Tová, acrescentando o Metuká, para acrescentar e doce, né? Que sejam escritos e selados para um ano bom e doce, né? Shana Tová Metuká, né? Que você tenha um ano bom e doce, ok? Então, desde o dia 15 de Av, já tem esse costume, Shana Tová Metuká, né? Um feliz ano novo, que seja bom e doce, no meio judaico, literalmente falando. Então, que nós possamos aí, né, estarmos inscritos e selados para um ano bom e doce, desde já, sem sombra de dúvidas. A nossa Parashá Shofetim, ela nos fala exatamente sobre a questão, né, de juízes, onde nós vimos aí sobre a questão de Shofetim e dentro do aspecto da nossa Parashá, juízes e guardas, né, como está no capítulo 16, verso 18. Então nós já vimos aí que Shofetim e Shotrim, né, juízes e guardas, nós temos aí a Parashá apenas com o nome Shofetim. E os nossos sábios, Rashi, o nosso Rebbe, Rambam, né, Maimônides, comentam que somente o nome Shofetim, porque exatamente nos dias da redenção final, nos dias de Mashiach, sem sombra de dúvidas, não serão necessários os guardas, os policiais, no seu sentido exato da palavra, né? Porque o mal cessará, então não haverá rebeldia, desobediência, não haverá nenhum estilo de maldade, seja ela de nível que for. Então os guardas, eles na realidade, né, os policiais em si, eles serão conselheiros, na verdade, nos dias de Mashiach, né, onde estará levando conhecimento, né, ajudando a palavra de Hashem, que sairá de Jerusalém para as nações, os ensinamentos de Mashiach, o rei, né? E então, nesse sentido, o Sanhedrin, né, a casa da Suprema Corte, os juízes, serão necessários os conselheiros, que estarão ajudando o povo a compreender, entender e obedecer a questão das mitzvot. Os líderes da nação judaica, né, principalmente até a destruição do segundo templo no ano 69 para o ano 70, eram exatamente de juízes, Kohanim, né, profetas e o rei.
né? E hoje nós vamos ter uma palavra aí sobre a questão de nomeação de um rei, que está no capítulo 17, a partir do versículo 14 de Deuteronômio, Devarim, ok? Então, Juízes vem trazer para nós realmente já uma visão profética, né, dos dias da redenção final. Como muito bem disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, no seu discurso para a nação judaica, né, ele falou de forma bem clara: nós somos a última geração da Galut, do exílio, e a primeira geração, né, da Geulah, da redenção. Então, nesse aspecto, sem sombra de dúvidas, né, nós estamos vivenciando a última geração da Galut, do exílio. Então, por isso, uma das formas de nós compreendermos, né, há vários sinais. Uma delas, para compreendermos que a iminente revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para qualquer momento mesmo, amém, vem amém, é estarmos observando o movimento dos judeus entre as nações saindo em direção a Israel, em direção à terra prometida, né? Quando nós, né, estudamos a Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, então normalmente nós sempre confrontamos com essa questão, a terra prometida, a terra prometida, a terra prometida, etc. e tal. Mas nós precisamos visualizar e levar isso avante, de que a terra prometida que está exatamente na Torá, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos, é na realidade o Estado de Israel que aí está. E uma coisa é certa: o Estado de Israel que aí está, né, as suas fronteiras estão muito aquém da realidade bíblica. Ou seja, as fronteiras do Estado de Israel estão muito pequenas diante da realidade bíblica. E isso significa que nos dias de Mashiach, realmente, né, as fronteiras se estenderão aos seus níveis bíblicos, né, e, né, dentro do aspecto, né, que Mashiach, ele lutará as guerras de Deus. E entre estes detalhes está exatamente, né, a terra prometida voltar às suas fronteiras originais, né, das Escrituras Sagradas, ok? Então essa é a questão. E exatamente nos dias de Mashiach, os policiais não serão necessários na sua função literal de policial, né? Aquele que não obedece à lei sofre as punições, né? E aí estão as questões dos policiais, os guardas. Mas eles exercerão uma função mais sublime, que é exatamente de conselheiros, né? Então isso é muito bom, né? Estarmos vendo que realmente as profecias estão diante dos nossos olhos aí, ok? Hoje é o segundo dia de Elul, portanto, aqueles que fizeram as preces da manhã, certo? Fizeram a leitura normal, né, do mês, a leitura normal dos Salmos, que foram os Salmos 10 a 17, certo? E a leitura do mês de Elul, dos Salmos de Elul, né, hoje foi os Salmos 4, 5 e 6. Ok? Então, né, o pessoal aí está seguindo aí o folheto, né, o calendário, né, que vários canais aí distribuíram também, né, além do nosso, né, distribuíram aí para o pessoal seguir, né? Então, é só seguir que está bem clarinho aí, bem de forma simples e objetivas, as suas observações, ok? Nós tivemos aí um contratempo e por isso nós iniciamos hoje atrasados aí e pedimos aqui as nossas escusas aos amados aí que estão ao vivo e a cores aí pelo canal do Facebook, Baruch Hashem, ok?
Antes de nós entrarmos na questão da nomeação de um rei, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre a questão do mês de Elul, dentro da visão cabalística do nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ok? E hoje o tema que nós vamos falar aí sobre essa visão é exatamente a questão de Elul, a Mazal, a sorte de Elul, é Betulá, que é conhecido como virgem, ok? Então vamos ver o que nos comenta aqui o nosso rabino cabalista, né? Yitzhak Ginsburg. Então ele nos fala da seguinte forma: a Betulá simboliza a amada noiva de Deus, que é exatamente Israel. E é a noiva que está constando ali em Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, né? Alguns falam que Shir Hashirim se refere a Salomão, né? E a sua amada, mas uma grande linha fala exatamente sobre a questão Israel e Hashem, o Eterno. Então, por isso, Yitzhak Ginsburg, o rabino cabalista, ele dá essa pincelada muito positiva, né? Betulá simboliza a virgem amada noiva de Deus, que é exatamente Israel, que é a noiva que consta em Shir Hashirim, que diz a seu noivo: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ou seja, nos fala do aspecto exatamente Ani ledodi vedodi li. Ani ledodi vedodi li, né? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. A palavra Betulá no hebraico, que significa virgem, ela foi mencionada pela primeira vez e única vez sobre a descrição de uma mulher de forma específica. Está em Gênesis capítulo 24 e verso 16, ok? Porventura a live ela está ela está sendo pausada, o sinal está entrecortado, que parece que está tendo alguns cortes aí. Se porventura estiver acontecendo, dá um alô aí, por gentileza aí, tá bom? Então a palavra Betulá, ela está mencionada pela primeira vez e única vez para uma descrição de uma mulher específica, que está em Gênesis capítulo 24, verso 16. Está se referindo exatamente a Rivka, a noiva de Yitzhak, que o servo de Avraham, Eliezer, foi até a terra da sua parentela para buscar a noiva para o seu filho Yitzhak, né? Que o tempo de luto de Sara já tinha passado, e aí Avraham, ele viu que era o momento do seu filho casar, ok? O som parece atrasado, mas não prejudica o entendimento. Fofa, por gentileza, você desliga o ventilador? Desligar? Desliga. Eu acho que está tendo alguma interferência aqui. Ok? Baruch Hashem. Vamos ver se melhora agora. O ventilador está desligado. Vamos ficar aí no quentinho agradável e vamos em frente aí, tá bom? Se o som continuar atrasado, de Machado, por gentileza, avisa novamente aí, tá bom? Então, nesse sentido, amados, né? O servo de Avraham, ele foi então para Harã, né, buscar a noiva prometida de Yitzhak, Rivka. Então, no capítulo 24 de Gênesis, ali no versículo 16, fala exatamente o momento em que o servo ele estava no poço. Foi quando o momento, né, apareceu Rivka.
E aí, quando aparece Rivká, é mencionado no texto, certo? Na tradução fala virgem. Inclusive, até na tradução João Ferreira de Almeida, né, é mencionada a expressão virgem, ok? Então, tem essa tradução aí. Então, nesse sentido, em Gênesis capítulo 24, verso 16, fala exatamente de Rivká, né? Uma jovem virgem, né? Uma moça virgem, uma jovem virgem, certo? Então, é Betulá. Então, Betulá, que se fala de virgem, ela é mencionada de forma específica para Rivká, ok? Foi a primeira e a única vez. Dentro desse sentido, na Kabbalah, a união de Yitzhak e Rivká, ou Rivká, simboliza o serviço espiritual da prece e da devoção a Deus. Yitzhak tem um valor numérico de 208 e Rivká tem um valor numérico de 307, somando dá 515, que é o mesmo valor numérico da palavra tefilá, que é prece, ok? Então, não, Edna, desliga o ventilador. Nossa, a ligar que não fez diferença. Então, nesse sentido, a união de Yitzhak e de Rivká é exatamente essa: prece, devoção a Deus. Então, por isso, nesse sentido, nós vamos ver na continuidade aqui das explicações do Rabino Yitzhak Ginsburg, exatamente a relação Israel e Hashem, ok? Na Hassidut, nos ensinamentos racídicos, Rabad, né, o versículo, né, Ani ledodi vedodi li, eu sou do meu amado e meu amado é meu, refere-se especificamente ao serviço de prece do mês de Elul. Então, por isso, o mês de Elul, o rei está no campo. Ou seja, o meu amado, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O rei está no campo, eu sou do meu amado, estou com ele. O meu amado é meu, ele está no campo, ele está próximo de mim. Então, nesse sentido, de forma como Israel e com forma individual, né, é esse relacionamento do rei estar no campo. Ou seja, o momento é propício para que você possa sentir a presença do rei, buscar a sua presença, e como diz a união de Yitzhak e Rivká, é exatamente esse, devoção e prece no mês de Elul. Por isso que se intensifica exatamente a questão de Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá e das 7 leis de Noah e a Tzedakah. É momento de muitas preces e de muita devoção, entendeu? Então, Yitzhak e Rivká representa essa questão. Então, a Betulá, né, a virgem, né, de Elul, que é Rivká, ela dá a luz, né, retroativamente, dentro do respeito às ordens dos meses, ela dá a luz a gêmeos no mês de Sivan, que é exatamente Iacov e Esaú, né, os filhos de Rivká. Então, o mês de Sivan, em que Rivká dá a luz, são exatamente 3 meses anteriores. Nós estamos no mês de Elul, o mês anterior é o mês de Ave, e o outro mês anterior a Ave é Tamuz. E, dessa forma, antes de Tamuz vem Sivan. Então, na sequência, nós temos Sivan, Tamuz, Ave e Elul, ok? Então, as primeiras tábuas dadas em Sivan, lá, né, 3 meses anterior a Elul, foram quebradas devido ao pecado do bezerro de ouro. As segundas tábuas foram dadas a Moshe no mês de Elul, que é o mês do arrependimento, e estas tábuas estão inteiras, ou seja,
o arrependimento é identificado na Kabbalah como mãe, em geral, Rivka em particular. Ou seja, o arrependimento de forma geral é a mãe, né? E de forma particular é Rivka, certo? Então, mãe, ela é Biná, que é igual a 67 em Elu, né? Que é o entendimento, né? Para vivenciarmos realmente a Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? Então, as primeiras tábuas que foram dadas no mês de Sivan, elas foram quebradas. Os filhos que Rivka gerou, né, foram em Sivan, foram Yaakov e Esav, e eles se quebraram. Ou seja, foi dividido, Esav para um lado, Yaakov para o outro lado, ok? E, então, portanto, essas duas tábuas estão quebradas. As tábuas originais, né, dos 10 mandamentos, dos 10 ditos, Aseret Hadibrot, foram quebradas. Em Elul foi dado as novas tábuas, que estão inteiras, e, portanto, elas estão inteiras. A arca com as tábuas, não se sabe onde que está, mas nos dias de Mashiach, a arca será novamente revelada e estará no seu devido lugar, no Santo dos Santos, no terceiro e definitivo templo, ok? Dentro desse aspecto, o que nós temos aí? Que nos dias de Mashiach, redenção final, né? Yaakov e Esav, elas voltarão através do que? Do arrependimento, né? Através da Teshuvá, né? Voltará a ser um só, no sentido de união e unidade, ok? Por isso que realmente a redenção final, ela traz exatamente o fim de todo e qualquer mal e estabelece definitivamente o que é o bem, o que é bom. E isso traz união e unidade para o povo judeu e as suas tribos e para as nações. As nações também viverão união e unidade, ok? E assim, Israel e as nações também terão união e unidade. Israel e Yaakov, as nações Esav. E aí então voltará Yaakov e Esav a terem união e unidade, ok? Então, nesse sentido aí. Então, na Kabbalah, a mãe, ela permanece para sempre dentro do plano espiritual como Betulá, a Virgem. Num contínuo estado de Teshuvá e Tefilá, sua sempre nova união com o Pai jamais cessa. Dois companheiros que jamais se separam. Teshuvá e Tefilá refere-se exatamente na Kabbalah a Yitzhak e a Rivka, ok? Por isso fala dos dois companheiros que jamais se separam, né? Yitzhak e Rivka, Esav e Yaakov, ok? Com a vinda de Mashiach, assim será o estado do noivo inferior e da noiva, ou seja, com o Mashiach, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, então haverá exatamente a união e a unidade do noivo inferior, que é Mashiach, o rei Mashiach, e Israel, a noiva, ok? No sentido de noivo inferior, certo? No sentido mais elevado, né, que é a questão do noivo e da noiva, refere-se exatamente a Deus, o eterno Hashem, e Israel, a noiva, que se concretizará, sem sombra de dúvidas, nos dias de Mashiach, de forma perfeita. A Betulá, né, a Virgem, ela também é simbolizada exatamente pela terra, Eretz Israel, que é chamada de terra virgem. Segundo Isaías, capítulo 62, verso 5, fala:
como um jovem desposa uma virgem, assim os filhos te desposarão. Aqui o profeta Ishaiah, ele está se referindo exatamente à terra de Israel, que é a jovem virgem, né? E os filhos desposarão a terra de Israel, ou seja, o povo de Israel desposará exatamente Betulá, a terra de Israel, que é chamada e considerada também a terra virgem, né? Vemos aqui que os filhos se casam com a mãe terra, né? Dentro desse aspecto, né? A terra, ela permanece virgem. Então, por isso, na Kabbalah fala que no plano espiritual, a mãe, ela sempre permanece como Betulá, uma virgem. Então, a mãe terra, né, traz essa visão também, no sentido de que a terra é virgem e permanece virgem, uma terra santa, uma terra sagrada. Por isso, Betulá para a terra prometida. Então, a terra, ela representa a retificação da ação, o sentido do mês de Elul. Ou seja, o mês de Elul é para que o povo de Israel, a terra de Israel, venha fazer retificação das suas ações, certo? E isso traz para nós, não judeus, para os Benei Noach, a visão exata de que nós precisamos aproveitar a oportunidade do mês de Elul, que o rei está no campo, para que nós possamos realmente retificar as nossas ações, né? Os nossos pensamentos, né? Fazer a nossa introspecção, para que em todos os níveis nós possamos, sem sombra de dúvida, exaltarmos o nosso Hashem através da nossa, de sermos, né, com boas intenções, aproveitar o mês de Elul e que o rei está no campo, de podermos retificar, né, os nossos pensamentos, ações, palavras, né, visão, ouvir, né, escutar, todas as coisas para que possamos aí realmente estarmos devidamente nos preparando para a redenção final, né, que é manifestado através de Rosh Hashanah, as grandes festividades, né, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah, o período das grandes festas, que são antecedidos, né, exatamente por um período chamado dias temíveis, que são exatamente os dias de julgamento. E aí, né, os nossos sábios falam, né, que na realidade, toda a terra passa pelo juízo divino. Não é só o povo judeu, mas todos os povos, querem acredite ou não, querem aceite ou não, quer aceite o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica ou não, a vontade divina é estabelecida. E todos passam pelo crivo, realmente, do Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Ok? O mês de Elul, ele também tem, né, outras denominações, né, ou outras formas, né, de serem identificados, além de Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Eu sou do meu amado e meu amado é meu, né? Como fala em Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3, né? Nós temos aí, no hebraico, né, exatamente Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Ou seja, temos 4 palavras e no final de cada palavra nós temos um Iud, certo? No final das 4 palavras nós temos um Iud. Por isso que fala Ani, Iud no final, Ledodi, Iud no final, Vedodi, Iud no final e Li, Iud no final. Então nós temos 4 palavras, no final de cada uma delas temos o Iud, e isso corresponde a 4 Iud, né, no seu total.
O valor numérico de Yud é 10. 10 vezes 4, nós temos 40, né? E isso reflete exatamente o final de Yom Kippur, reservados para a introspecção e o arrependimento. Ou seja, no primeiro dia de Elul, até Yom Kippur, 10 de Tishrei, certo? Completam-se 40 dias. São os 40 dias que Moshe subiu pela terceira vez ao Monte Sinai, trazendo as novas tábuas, mostrando publicamente para o povo de Israel e para as nações que Deus tinha perdoado o seu povo. Então, no primeiro dia de Elul, Moshe foi para o Monte Sinai. Ele retorna do Monte Sinai 40 dias depois, Yom Kippur, mostrando literalmente, mostrando de forma palpável as duas novas tábuas, mostrando que Deus tinha perdoado o seu povo. Então, para Israel, a prova é a cabal que foram perdoados. Para as nações, a prova cabal que Deus não mudou de povo, que Deus não abandonou Israel, que Deus não jogou Israel às traças, que Deus não mudou de noiva. Betulá, a Virgem de Deus é Israel, o povo judeu, e Deus não mudou, em hipótese nenhuma, a sua noiva oficial. Entendeu? Então, por isso, todas as especulações que estão até a presente datas sobre de que Deus abandonou o povo judeu e que o povo judeu não é mais o povo escolhido, não é mais a noiva de Deus, são falácias. Como diz a nomenclatura dos dias atuais, fake news, né, que está na moda. Então, na realidade, é fake news. Isso é divulgação de fake news, né, espiritual. Deus não mudou de noiva e nem de povo. O povo escolhido é o povo judeu. A noiva de Deus é o povo judeu, Israel. Ponto final. Ok? Então, Ani Ledodi, Vedodi Li, tem esta explanação, entre outras, né? Vamos para o capítulo 17, né, de Shofetim, né, Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, a partir do verso 14, né, até o verso 20, nós temos aí exatamente sobre a questão, a nomeação de um rei. Deus orienta o povo judeu que quando eles entrarem na terra prometida, né, será nomeado um rei. Então, o verso 14, ele diz: quando você chegar à terra que Deus, seu Deus, está dando a você, e você tomar posse dela e se estabelecer nela, você dirá: eu apontarei um rei sobre mim, como todas as nações à minha volta. Né? Então, Deus, ele delegou realmente a questão de Israel escolher um rei sobre si, certo? Assim como todas as nações à sua volta, né? Então, isso significa que, para que o povo judeu não ficasse com ciúmes das nações e que tinha um rei sobre eles, e porventura viessem a realmente abandonar tudo e todas as coisas, por causa dos reis das outras nações, então Deus autorizou com que eles colocassem um rei sobre eles, certo? Sobre o povo em si. Depois, no verso 20, nós temos, isto é, assim para que seu coração não seja arrogante sobre seus irmãos, está falando da característica de um rei, e ele não se desviará nem mesmo do menor mandamento, seja para a direita ou para a esquerda, a fim de que ele governe por um longo tempo sobre seu reino, ele e seus filhos dentre eles, dentre o povo de Israel. Então aqui nós já temos a direção do que o Eterno diz, que o rei, a sua descendência governará sobre Israel. E como a tribo de Erudá foi dada a questão do reinado, né? David vem da tribo de Erudá,
Salomão é filho de David, automaticamente da tribo de Yehudá. Por isso que se fala, né, o leão da tribo de Yehudá, ok? Que é o símbolo da tribo de Yehudá também. Então, nesse sentido, o justo e o verdadeiro Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, ele precisa ter essa descendência. Ele precisa vir da linha de Salomão, David e Yehudá. Porque o justo e o verdadeiro Mashiach, ele vai restaurar exatamente o reinado davídico. Porque Deus fez uma promessa a David, que o seu reino seria um reino sempre eterno. Ou seja, o reino de David seria eterno. Mais uma prova de que Deus não mudou de povo, entendeu? Então, nesse sentido. Então, Rashi, ele fala assim, isso nos ensina que seu filho, se seu filho for digno de se tornar rei, ele recebe preferência sobre toda outra pessoa. Maimônides, ele diz, quando um rei é consagrado, ele e seus descendentes recebem a monarquia para sempre, já que esta é transferida por meio de herança, né? Essa herança que fala aqui, no sentido mais profundo da palavra, significa, já que esta é transferida por meio do sêmen. A herança vem pelo sêmen do rei. Entendeu? Então, o descendente de Yehudá, o descendente de David, o descendente de Salomão, vem através do sêmen, que vai seguindo a genealogia. Por isso, o rei, melhor dizendo, o justo e verdadeiro Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento para tornar-se rei sobre Israel e sobre as nações, ele tem que ter exatamente essa descendência pelo sêmen, que vem desde Yehudá. E como o povo judeu é o povo do livro, e portanto é o povo que realmente anota a sua história, e através dos seus anais, estão registrados toda a genealogia que vem desde Yehudá. Então não adianta aparecer aí um Zé Mané da vida, certo? Um faroleiro, né? Que gosta de fazer apenas barulho e companhia limitada, e chega aí e se apresenta, eu sou o Messias, né? Eu que sou o Salvador do mundo, eu que sou não sei o que, não sei o que lá, você entendeu? Não adianta, se não tiver o sêmen, não é o Messias, não é da descendência de Yehudá, entendeu? A mulher, ela não pode produzir sêmen e óvulo ao mesmo tempo para dar à luz a uma vida. Mas é um milagre. Negativo. Deus não viola as suas próprias leis. É isso que as pessoas precisam entender. Deus não viola as suas leis, porque se ele violar as suas leis, ele não é Deus verdadeiro. Ele é mais um desses deuses inventados pelas idolatrias. Mas o verdadeiro Deus, Hashem, o Eterno, El Shaddai, ele não viola as suas próprias leis. E uma mulher não tem condições de produzir sêmen e óvulo ao mesmo tempo. Por isso que Deus criou homem que produz sêmen, mulher que produz exatamente a questão do óvulo. Ponto final. É um milagre. Bom, se você acredita em fake news, a gente não pode fazer nada.
as explicações são claras e objetivas. É uma questão de colocar a cachola para pensar, ok? Então, por isso, né, servir a Deus requer equilíbrio do intelecto e do coração, da mente e do coração, da razão e das emoções. Então, quando as pessoas se tornam cegas por causa das emoções, sempre vão ter uma tendência a ter um desequilíbrio e acreditar naquilo que não existe, que Deus não fez. Por isso, entre outros detalhes, né, Deus fala pela boca dos profetas, né, com referência aos falsos profetas. Por que vocês falam o que eu disse e o que eu não disse? Simples assim. Então os homens inventam, as pessoas acreditam, né? A famosa mentira, né, que fica batendo na mesma tecla, né? 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, até virar verdade. E foi o que aconteceu. Continuando o que Maimônides diz, quando o rei, vamos repetir, quando o rei é consagrado, ele e seus descendentes recebem a monarquia para sempre, já que esta é transferida por meio de herança, que vem através do sêmen. Não apenas a monarquia, mas todas as demais posições de autoridade e designações em Israel são transferidas para os filhos e netos para sempre, desde que a sabedoria e temor a Deus do filho rei seja iguais aliás, dos filhos, né? Sejam iguais aos do pai, o rei. Então, o rei, os seus filhos, precisam realmente ter sabedoria e temor a Deus, seguindo os passos do seu pai. E por isso, David foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, o justo e o verdadeiro Mashiach, ele será um homem, Messias, ungido, rei em Israel e posteriormente rei sobre todas as nações, devido a exatamente esses detalhes, sabedoria e temor a Deus, seguindo os passos da realeza davídica. Quando David foi consagrado, ele ganhou os direitos à coroa da realeza. Assim, a monarquia pertence a ele e seus descendentes, homens, para sempre. Entretanto, este direito somente era transferido aos seus descendentes justos. No entanto, Deus prometeu a ele que a monarquia jamais cessaria de seus descendentes. Ramban Maimônides escreveu em Leis de Reis, capítulo 1 e parágrafo 7, né? Então, dessa forma, também ele escreveu em Leis de Reis, no capítulo 3 e parágrafo 6. O rei é o coração de toda a congregação de Israel. O coração não tem uma função por si mesmo e serve meramente ao restante do corpo. Ele se move constantemente, visto que todo o seu propósito é o préstimo aos outros órgãos do corpo. Por outro lado, o cérebro está distante do restante do corpo. Está lá em cima. Ele é o coordenador de toda atividade energética que ocorre no corpo, mas ele próprio se mantém, de certa forma, afastado. Portanto, ele não se move como o corpo, demonstrando sua qualidade de afastamento. Por essa razão, um rei é comparado eficazmente ao coração, visto que ele é totalmente devotado ao povo e envolvido com as suas necessidades. Ou seja, está escrito, tanto na Torá como nos livros dos sábios, que o rei, o verdadeiro rei de Israel,
ele está ali para servir o povo e não ser servido pelo povo. Por isso, o rei, ele está envolvido com todas as questões do povo, para ajudar o povo. Bem diferente daquilo que se vive no meio político da atualidade entre as nações, não é verdade? Né? Mas também esse mal, ele tem os seus dias contados, não restam dúvidas. Então, por essa razão, o rei é comparado exatamente ao coração, porque ele está no centro do corpo, ele está envolvido com o corpo, isso significa, está envolvido com o povo, ok? Então, esse é o sentido que nos fala aqui. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala exatamente dentro desse aspecto, a partir do momento que foi destruído o segundo templo, né? Já não há rei um bom tempo com referência a Israel. Então ele diz assim, nomear um rei, né? Aquele que Deus escolher. Por mais que o povo judeu não tenha tido um rei desde a destruição do primeiro templo, então desde a destruição do primeiro templo já não tinha rei. E não terá outro além do próprio Mashiach para a redenção final, o justo e verdadeiro Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento mesmo. Amém, vê amém. Ainda assim, nos é ordenado designar uma autoridade acima de nós, tanto no nível pessoal como coletivo, sempre que for relevante. Os sábios dizem que a cada um de nós arranje para si mesmo um mestre da Torá, com quem possamos nos consultar sobre todos os temas relativos à vida espiritual. Não devemos nos iludir que podemos confiar em nossos próprios juízes e policiais pessoais, interiores. Tampouco podemos pensar que não existe ninguém capaz de nos entender o suficiente para servir como o nosso rei, entre aspas. A Torá nos assegura de que, se buscarmos de forma apropriada e diligente, encontraremos os mentores mais adequados para nossas necessidades espirituais. E repetindo, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, entre aspas, o nosso rei, na atualidade, até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, são de fato relativo principalmente às questões espirituais para nos dirigir nas questões seculares do mundo, ok? Então, quem são os, entre aspas, quem é o nosso rei, entre aspas? Ou seja, como diz o Rebbe, quem é o nosso mentor, que é o rei. Por isso, diz o Pirkei Avot, escolha para si um mestre e siga os seus ensinamentos. Então, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, líder do Movimento Brasil, do Movimento Bnei Noach Brasil, ele é, entre aspas, o nosso rei, é o nosso mentor espiritual, para nos dirigir e nos dirimir realmente em direção ao justo e verdadeiro Mashiach. Então, por isso, nós precisamos procurar os nossos mentores de forma adequada para as nossas necessidades espirituais. Então, por isso, né, de forma, um exemplo específico para você entender. Toda pessoa que diz que não precisa de um rabino, então ele é um rebelde. Ele cai naquele campo que não existe ninguém mais sábio do que ele. Ele é o bambambam. Entendeu? Então, por isso, Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos pais, ele fala lá em 1:6, procure para si um mestre e siga os seus ensinamentos. O mestre que se refere é um rabino. Então, por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que nós, né, possamos assim, de fato, seguirmos as direções e orientações, entre aspas, do nosso rei, por assim dizer. Né? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele é o justo da nossa geração,
ele é orientador espiritual da nossa geração, ele é o rei da nossa geração. E o nosso Rav Yaakov Gerenstad é emissário do nosso Rebbe. O nosso Rebbe é emissário de Moshe Rabbeinu, né? E nós, emissários e líderes de comunidades, Benei Noach, sinagogas, Benei Noach, né? Somos emissários do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? Por isso, quando nós falamos, geralmente, o que nós vamos nos aplicando, né? Sempre temos aí orientação do nosso Rav para poder compartilhar convosco, para não vos trazer fake news, ok? Então essa é a realidade. Então por isso, amados, né? Sem sombra de dúvidas, na graça de Hashem, vamos em frente. Amanhã, sexto dia da semana, portanto, nós temos aí a preparação para a celebração do Shabat. Amanhã o acendimento das luzes especiais será às 17h38. E a partir das 20 horas, né, estaremos diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites, para o Brasil e as Nações, transmitindo a celebração ao vivo e a cores através aqui do canal do Facebook, né, a celebração do Shabat, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva. Desde já você, família e comunidades, Shabbat Shalom, até lá.